Olá pessoal, paz de Jesus, o amor de Maria estejam com vocês. Que bom podemos estarmos juntos, louvado seja Deus por isso. Você conhece alguém que é muito orgulhoso? Alguma pessoa muito orgulhosa? E será que você é uma pessoa orgulhosa? Muitas vezes na vida nós temos, talvez nós não sejamos orgulhosos, mas temos atitudes orgulhosas. E o orgulho é um dos sentimentos que nós trazemos dentro de nós que pode nos prejudicar muito no nosso desenvolvimento pessoal, profissional e até mesmo espiritual, principalmente. Por quê? Quando nós nos prendemos ao orgulho, e quando eu falo de orgulho, eu não estou falando daquele orgulho de mãe, vamos dizer assim, né? Ah, meu filho, tal, ou então quando alguém diz para nós, ah, você vai ter muito orgulho de mim, ah, eu tenho muito orgulho de você. Esse orgulho que está relacionado a algo bom, o português ele nos trai muito, né? Deveria ter um outro nome para esse sentimento. Mas vamos colocar assim, seria uma espécie de uma felicidade em ver a pessoa progredir, em ver a pessoa caminhar, em ver a pessoa transformar a vida dela. Então isso é o orgulho bom, vamos colocar assim. Agora, o orgulho ruim é aquele que muitas vezes nos impede de crescer. Exatamente. Por quê? Quando nós somos orgulhosos, nós não conseguimos reconhecer que precisamos de ajuda e não conseguimos pedir ajuda para ninguém. Nós também não conseguimos perdoar e não conseguimos pedir perdão também. Nós vamos esperar sempre que os outros tomem a atitude para que a situação possa ser resolvida. A gente talvez pode se achar melhor que os outros e criar também dentro de nós a superioridade, essa ideia de superioridade, e eu não sou superior a ninguém. Pelo contrário, somos todos iguais, todos semelhantes. Temos sim qualidades, dons que nós desenvolvemos, algo que vai nos diferenciar um do outro nesse ponto, mas na essência nós somos todos iguais. Não é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu deixo de ter isso, deixo de ter aquilo, que eu sou diferente de ninguém. Não, não é. Nós somos iguais. Perante Deus, principalmente. O Pai não nos olha por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos, pela nossa essência. Mas muitas vezes também nós caímos no orgulho por não nos conhecer direito. Às vezes a gente começa a formular ideias dentro de nós a nosso respeito, a respeito das situações que a gente vive, e a gente não consegue realmente perceber, olhar para a situação de uma forma um pouco mais clara. Reconhecer, opa, preciso de ajuda. Opa, dei uma mancada aqui, falhei com aquela pessoa, eu preciso conversar, eu preciso pedir perdão, eu preciso esclarecer essa história. Talvez naquele momento eu não soube expressar meu sentimento, talvez naquele momento eu não estava no melhor de mim para poder oferecer o melhor para aquela pessoa e acabei até chateando, acabei causando algum constrangimento, alguma situação ruim para aquela pessoa. Talvez no momento que eu estava com raiva por outra situação, a pessoa veio me procurar e eu acabei sendo ríspido, sendo grosseiro com ela, acabei por magoar aquela pessoa, acabei por ferir os sentimentos dela. E muitas vezes a gente, como nós falamos no vídeo anterior, nós não caímos na empatia, nós não usamos da empatia. A gente não se coloca no lugar do outro. A gente não tenta entender muitas vezes o porquê que o outro teve aquela atitude naquele momento com a gente. E nós fixamos o nosso pensamento e o nosso julgamento em cima da atitude da pessoa naquele momento. Ah, fulano é assim. A fulana é desse jeito. Não, às vezes ela não é. Às vezes ele não é daquele jeito. Às vezes a pessoa só estava daquele jeito naquele momento. Por alguma situação que acontecia, que envolvia ela e ela não conseguiu responder direito. E isso também é natural dentro de nós, porque muitas vezes nós não conseguimos lidar da melhor maneira com as situações que são apresentadas na vida da gente. A gente não consegue dar a melhor resposta. E é onde muitas vezes a gente acaba trocando os pés pelas mãos, como o pessoal costuma dizer, e a gente tem uma atitude equivocada, uma atitude errada, né? Então é importante que nós tenhamos essa questão do orgulho bem clara para nós. O orgulho, ele não tem que estar presente na vida da gente. Nós temos que buscar sempre a humildade. E de novo, gente, a humildade não está ligada à pobreza. Humildade não é falta de nada. Humildade é a gente saber reconhecer aquilo que somos e do que precisamos. Humildade é a gente não se colocar acima de ninguém por nada que nós tenhamos. Nem de material, nem de espiritual, nem de conhecimento, principalmente. Os dons, os conhecimentos que eu tenho, tudo isso tem que ser colocado a serviço dos irmãos.
E não para humilhar, não para degradar alguém, não para mostrar que alguém é menos do que eu. Eu sempre costumo usar o exemplo da chave do carro. Me desculpa se você tem esse hábito e às vezes você faz sem pensar. Mas muitas vezes a pessoa tem um carro legal, tal, e ela anda com a chave do carro de pendurada na cintura, mostrando para todo mundo que ela tem um carro. Mas qual o sentido disso? Porque eu não preciso mostrar para ninguém o que eu tenho. No momento exato a pessoa vai saber. Ou então alguém sabe 2, 3 idiomas diferentes e não perde uma oportunidade de ficar jogando isso para as pessoas verem. Para meio que massacrar as pessoas, né? Não, peraí, é um conhecimento que eu tenho que num certo momento pode ser usado. Teve uma atriz que ela teve uma atitude que eu achei muito legal. Infelizmente agora me fugiu o nome dela. Eu li que ela estava num restaurante e chegou um cliente que falava inglês e estava tentando fazer o pedido ali e o coitado do garçom não conseguiu entender. Ele não conseguiu atender aquele cliente. Aquela atriz então ela se levanta e vai até a mesa e se faz de intérprete para poder ajudar o garçom a completar o atendimento dele. Ou seja, ela pegou o conhecimento que ela tinha e usou para ajudar alguém. Não foi para humilhar. Olha que atitude bonita. Isso é humildade. Isso é saber colocar um dom que se tem a serviço do outro sem buscar nada em troca. E essa história veio à tona porque tinha um repórter lá e esse repórter trouxe, um jornalista trouxe, né, essa informação para a mídia. Mas olha que legal. E quantas vezes nós podemos fazer algo para alguém que está dentro das nossas capacidades, dentro daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe fazer, mas nós preferimos o comodismo, ou até mesmo o orgulho. Ah, ele consegue fazer. Ah, ela consegue fazer. Ah, deixa que se vira. Nós precisamos repensar a nossa história com relação ao orgulho. Olhar para dentro da gente e ver se realmente nós precisamos de ajuda de alguém, se nós podemos ajudar alguém, mas principalmente também, se eu preciso pedir perdão para alguém, se eu preciso dar o perdão a alguém. E pessoal, a gente vai falar sobre perdão especificamente logo logo. Perdoar não é esquecer. Perdoar é um recomeçar. Não precisa exatamente ser e talvez não consiga ser exatamente como foi antes. A convivência talvez seja diferente, mas ela vai precisar acontecer no mínimo com respeito. Pensemos bem nisso. Que o Senhor nos ajude a limpar o nosso coração de todo orgulho. Que o Senhor nos ajude a caminharmos de uma maneira mais clara, mais precisa. Que o Senhor nos ajude nos nossos erros, nas nossas falhas, no desenvolvimento das nossas virtudes, dos dons, de tudo aquilo de bom que o Senhor colocou dentro de nós. Que o Senhor possa nos iluminar, nos direcionar e que nós sejamos dóceis para ouvirmos a vontade de Deus naquilo que Ele nos traz. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por estar conosco. Se gostou, curta, compartilhe, mostra para os amigos e a gente se vê logo. Até mais. Tchau.